Engraçado, esse mesmo alto comando das Forças Armadas que se reuniu para montar uma comissão para apurar se as urnas eletrônicas sofreram algum tipo de fraude ou não no processo eleitoral do ano passado, foi o mesmo alto comando das Forças Armadas que se reuniu para decidir se era o momento de se implementar um golpe de Estado ou não no nosso país. E sabendo disso, porque há evidências, inclusive o general Braga Neto foi quem presidiu essa reunião. Por que o STF, se está tão preocupado em defender a democracia, por que o STF não investiga esses generais? Quem estava nessa reunião? Inclusive, por que não investiga os 4 generais que eram favoráveis à implementação naquele momento? Porque não era um dissenso entre eles se era para ter golpe ou não, como um princípio de manter a democracia. E sim, se era o momento adequado ou não. E outra coisa, o alto comando das Forças Armadas, por tutelarem o nosso país, tutelarem a política, eles têm dito, desde a Bolsonarada, no qual tem escancarado cada vez mais a sua atuação, que eles estão sendo empurrados à política. Eles sempre estiveram na política, desde a sua fundação, essa é a verdade. Mas agora, o STF, o governo, os parlamentares, enfim, eles têm medo do alto comando das Forças Armadas, eles não batem de frente. Inclusive, essas investigações, elas não são mais profundas justamente por isso. Porque vai chegar nos generais se essas investigações forem feitas de maneira séria. E não são meros generais, são generais do alto comando das Forças Armadas. E chegando nesses generais, enfim, criaria uma crise militar, abriria a crise militar de maneira muito mais profunda, ou seja, não é de interesse desses parlamentares do Congresso, do STF, inclusive desse governo, de bater de frente com o STF, porque sabe muito bem que STF não, com os militares, com o alto comando das Forças Armadas, porque sabe muito bem que eles podem dar um golpe a qualquer momento. Essa é a verdade. A reunião que aconteceu no ano passado é um exemplo cabal disso. Inclusive, uma colocação, eu não me recordo exatamente qual general que disse isso na época da Bolsonarada, acho que você lembra, Henrico, que a gente estava conversando antes. Mas teve um general que deu uma entrevista ao Estadão, né, e disse, a gente não é o poder moderador. Se a gente quisesse, a gente teria dado um golpe, a gente não deu, algo do gênero. Fica cada vez mais evidente. Enfim, e vale destacar aqui que é por essas razões que somente a luta popular pode travar, é histórico. Somente a luta popular pode travar o golpismo no nosso país. O STF não está comprometido em barrar o golpismo no nosso país. Essa velha democracia e suas instituições são quem dão brecha para o golpismo marchar no nosso país como tem marchado, dentro dos eixos da legalidade, da estabilidade, da legitimidade, que o senhor Vilas Boas tanto apregoou e que tem sido seguido, inclusive, pelo senhor legalista Tomás Paiva. Então, é uma demagogia, é uma sem-vergonhice, sem tamanho. Então, repito, não é tempo de criar ilusões com essa CPMI, mesmo com as prisões. Porque mesmo se prender, vai acabar com o golpismo? Não vai. O que acaba com o golpismo é a luta incessante das massas populares. Isso que acaba com o golpismo.